E aí pessoal, vocês estão bem? Vocês estão de boa? Vocês estão tranquilos? Começar mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo no quadro Papo Reto. E hoje eu quero ler com vocês João capítulo 14, versículo 6. Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quando a gente vai analisar um pouco sobre a Bíblia, é difícil colocar em palavras de fato quem Jesus é. É difícil explicá-lo, não é? Até porque ele é o próprio Deus, não é como explicar Deus, não é? A Bíblia, ela dá algumas descrições sobre Jesus, não é? O próprio Jesus vai falar um pouco acerca dele mesmo, não é? Dizendo que ele é o bom pastor, dizendo que ele é o pão da vida e dizendo que ele é a água viva, não é? E o próprio João, não é, que escreveu este evangelho, começa seu livro dizendo que no princípio ele era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. E esse Verbo se fez carne e habitou no nosso meio, não é? Falando acerca do próprio Cristo. E quando a gente olha também para algumas coisas do Velho Testamento, a gente vai ver que apontava para Cristo, não é? Como o próprio sacrifício, não é? Do cordeiro, não é? Anualmente para a expiação do pecado. Então, basicamente, tudo o que foi estabelecido, principalmente na lei de Moisés, apontava para a vinda de Cristo. Isaías falou também acerca dele, não é? De como seria o seu nascimento, de como ele seria, não é? Mas, como eu disse, é difícil até colocar em palavras. Até quem tentou explicá-lo teve dificuldades para isso. Mas acredito que neste versículo ao qual nós lemos, Jesus ele quis exemplificar para nós. É claro que não dá para defini-lo apenas com este versículo, mas Jesus ele quis deixar de forma mais simples quem de fato ele era. E aqui ele deixa claro o que a gente precisa saber sobre ele, principalmente nos dias em que nós vivemos. Ele começa dizendo que ele é o caminho e termina o versículo dizendo que ninguém vem ao Pai a não ser por ele. Ou seja, existe um caminho que leva até Deus, e este caminho tem um nome. Este caminho é Jesus. Em um mundo onde as pessoas vão dizer que todos os caminhos levam até Deus, onde cada um está trilhando seu caminho e diz que no final todos vão encontrar com Deus, pode até encontrar, mas não da forma que deveria, não é? Pode até encontrar, mas se você seguir o seu único caminho, o caminho que você acha certo, o caminho que está na sua cabeça, você provavelmente só vai encontrar Deus para o julgamento final. E a proposta de Jesus não é essa, não é? Quando Jesus ele se apresenta como o caminho, ele não quer que a gente esteja apenas diante de Deus no juízo final, mas a ideia é que nós venhamos conhecer ao Pai, que é através do seu Filho Jesus, entendendo quem de fato ele é e o que ele fez por nós. Então quando Jesus diz eu sou o caminho, ele não está dando alternativa, dizendo olha, você pode me seguir ou você pode seguir qualquer outro caminho que o destino vai ser o mesmo. Não. Jesus está deixando uma rota muito clara. Existe um destino que leva até meu Pai, mas esse destino só será alcançado através de mim. Eu sou o caminho. Ele não diz que ele é um dos caminhos. Jesus diz que ele é o caminho. Então aquilo que o povo diz que todos os caminhos levam até Deus já começa a ser quebrado aí, não é? Jesus dizendo que ele é o caminho. E aí ele continua dizendo, eu sou a verdade. Em um mundo também onde a verdade ela está sendo relativizada, não é? A verdade ela se tornou relativa e cada um tem a sua verdade. Cada um acredita no que bem entende, pelo aquilo que compreende de mundo, por aquilo que entende, não é? De acordo com a sua vida e com as suas experiências. Então cada um tem a sua verdade. Não é isso que a maioria das pessoas vão dizer hoje. Mas Jesus está mais uma vez quebrando a ideia da sociedade. Não existem várias verdades. Existe uma única verdade e esta verdade é Cristo. Tanto é que a Bíblia vai dizer que céus e terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Tudo que é mentira passa, mas aquilo que é verdade permanece para sempre. Então a gente precisa entender que não existe vários caminhos, existe um único caminho. E não existe várias verdades, existe uma única verdade que está em Cristo Jesus. E ele termina dizendo, e eu sou
a vida. Eu, como jovem, já ouvi muitas pessoas dizendo, não é, principalmente na minha idade, falando que está aproveitando a vida, não é, está na melhor fase e que elas fazem o que bem entendem porque elas estão aproveitando a vida. E o diabo fez um papel muito bom, não é, colocando na cabeça das pessoas que aproveitar a vida é fazer as suas vontades. Mas toda vez que eu ouvi essa frase, para mim sempre foi contraditório. Como que eu vou aproveitar a vida longe do autor da vida? Não tem como. Se Jesus ele afirma que ele é a vida, não dá para eu aproveitar a minha vida longe dele. Não dá para eu ter vida longe dele. O diabo diz que você vai ter vida sim no mundo, que você vai viver seus prazeres, que você vai estar de fato na sua plenitude. Mas tudo isso é mentira de alguém que sabe muito bem como mentir, não é? Afinal de contas, ele é o pai da mentira. Então, como que um ser que mente tanto pode dizer a verdade dizendo que nós estamos aproveitando a vida longe do nosso Criador? Não, nós não estamos. Não existe vida longe dele. E o próprio Jesus afirmou isso: eu sou a vida. Não existe outro caminho que vai te levar para a vida eterna. Somente ele tem palavras de vida eterna. Então a gente precisa entender, existe um caminho, este caminho é Jesus. Existe uma verdade, essa verdade é Jesus. E existe uma vida que só é encontrada em Jesus. Então pare de dar murro em ponto de faca. Pare de procurar pelas suas verdades. Pare de procurar caminhos que a sociedade te impõe. Pare de achar que você vai ter vida longe de Jesus. Não, você não vai ter. E você também não é obrigado a acreditar em mim, nem naquilo que a Bíblia diz. Eu só estou aqui te alertando, dizendo que se tudo aquilo que Jesus disse foi verdade, se aquele que dividiu a história entre antes dele e depois dele, se tudo aquilo que ele fez, demonstrou e falou for verdade, eu preciso te alertar sobre esta verdade, de quem de fato ele é. Ele é o nosso Salvador. Ele é o nosso caminho, ele é a nossa verdade e ele é a nossa vida. E a gente precisa aceitá-lo, a gente precisa se arrepender dos nossos caminhos e a gente precisa entender que nós fomos comprados por um alto preço, preço de sangue, porque ele veio não apenas para nos ensinar, mas ele veio para morrer no nosso lugar, para que uma vez que a gente não tinha mais vida por causa do pecado, agora nós temos por causa do sacrifício dele. Ele morreu para que nós tivéssemos vida e é por isso que ele afirma que ele é a vida. Então eu não sei como está a sua vida hoje, mas se está longe dele, com certeza você não tem vida longe dele. Volte enquanto há tempo. Aceite essa verdade enquanto é tempo e aceite trilhar este caminho enquanto há tempo. Ele é tudo isso e muito mais. Então é isso. Muito obrigado pela assistência de vocês. Peço que, por favor, continue compartilhando esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis. Pede para se inscrever aqui no canal, por favor. Ative o sininho para você receber a notificação quando tiver de novo. Deixe seu like. E é isso. Muito obrigado pela assistência de vocês e até o próximo vídeo.